Dali, agora sim, Fábio, estamos aí gravando. Bem-vindo. Ah, eu E ratei. aí? Não era para ter deixado o nome já, era só depois que tu te apresentasse, cara. Mas assim, eu vou ainda Não, aprendendo. cancela. Quer cancelar, pode cancelar. Não, deixa. Tá É bom? só. Pera aí, então vamos dar início ao nosso Histórias de Corredor. Aí, fechou. Por favor, te apresente. Se E apresente aí, aí? aonde você se encontra, quem é você. Beleza. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Fabiano, moro em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Que mais? Sou professor, trabalho na Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, trabalho no curso de pedagogia. Sou casado com a Ellen, que também é aqui da Action. E tenho uma princesa nas nossas vidas hoje, que é a Maitê, que é a razão das nossas vidas. Maravilha, hein, cara? É linda ela, hein? Linda. Obrigado. Você ainda vai conhecê-la. E é corredor, né? Claro, com certeza. Já correu comigo com carrinho, já correu com a Ellen e vai ser corredora, certeza. Ah, que momento. Já botou ela na lida já. Já, com certeza. Ou na verdade, vocês é que estão na lida agora por conta dela, assim, já. Ela que botou vocês no trabalho, na verdade, né, eu acho. Na verdade, quando antes da Maitê, as nossas vidas tinham um ritmo, né? E depois, quando a Maitê chega, a gente precisa se adaptar a tudo isso. Por exemplo, uma das adaptações que eu fui obrigado a fazer é começar a treinar de manhã, que é algo que eu odeio. E não é porque eu não goste de acordar cedo, a Ellen sabe, eu acordo cedo. Geralmente 6h30, 6 horas eu estou acordado. Mas sair para fazer atividade física de manhã para mim é uma dificuldade. Mas com a Maitê e com a Ellen também fazendo treinos, aí eu tive que me adaptar. Aí comecei a treinar de manhã para poder cuidar dela. Tu sempre preferiu treinar mais à noite? Sim, sempre. Eu funciono melhor. Para mim, enquanto algumas pessoas dizem que no final do dia querem começar a descansar, eu, ao contrário, no final do dia eu quero extravasar, porque como o meu trabalho não é um trabalho braçal, né? É um trabalho intelectual. Então, chega no final do dia, eu quero extravasar, eu quero parar de pensar nas coisas que eu fico pensando o dia todo e começar a fazer atividade, né? E há quanto tempo já está correndo, Fábio? Então, Vini, eu comecei a correr em 2012. Vou contar um pouco da minha história, tá? Da corrida. Eu comecei a correr em 2012. 2012. O que acontece? Eu sou curitibano, morava em Curitiba até 2009. Em 2009, no final de 2009, a gente trabalhava, morava em Curitiba e eu casei em dezembro com a Ellen. E nós fizemos um concurso público na cidade tão distante, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Era um concurso público que eu e a Ellen esperávamos muito passar. Era um sonho nosso trabalhar na universidade. E aí deu certo de fazer um concurso que tinha 2 vagas para o mesmo lugar, que é mais difícil. E a gente acabou passando nesse. A Ellen passou em segundo, eu passei em quarto lugar. Não, em terceiro lugar nesse concurso. E aí, a Ellen, 4 meses depois que a gente tinha casado, com a nossa casa toda bonitinha, pronta, a Ellen foi chamada para o concurso. E eu lembro como se fosse hoje, a gente estava se preparando para sair para uma festa de aniversário, e ela me chama, Fábio, vem ver um e-mail. E era um e-mail convocando ela. Nossa, a gente começou a chorar e tal, porque a gente tinha que sair da nossa
do seio da nossa família e começar a ir conquistar outros espaços. Aí, bom, para encurtar a história, eu vim para Corumbá sem emprego. A Ellen trabalhando, eu sem emprego, e eu fazia doutorado na época, fazia doutorado e não tinha bolsa. Naquele momento eu não tinha bolsa. Fiz um processo seletivo, consegui ser aprovado. Não, depois disso eu consegui bolsa, fiquei 1 ano ganhando bolsa aqui, estudando, e depois eu consegui um processo seletivo para professor substituto. Depois disso, a Ellen começou a mexer em algumas coisas na universidade para me chamarem para o concurso, e eu consegui ser chamado para o concurso. E aí, beleza. Só que o problema nosso era a distância da família. E a gente começou a ficar muito mal com tudo isso. Mas, bom, essa parte eu vou contar depois. Como que eu comecei a correr? Um dia, eu estava visitando a família em Curitiba, e eu encontrei um professor que há muito tempo eu não via. E ele perguntou para mim, e aí, cara, como que estão as coisas e tal? Eu falei, tá tudo bem. Ele olhou para minha barriga e falou assim, tá bem mesmo, né? Cara, aquilo, a Ellen estava junto, aquilo me tocou de uma forma tão grande, porque eu não me via, né? Eu pesava 99 quilos, e eu não me via com aquele corpo. E aí, quando uma pessoa chega e faz esse tipo de brincadeira, aquilo me mexeu. E aí eu comecei a caminhar. Você conhece aqui, as pessoas que não conhecem, eu saí da minha casa um dia e não consegui ir caminhando até a entrada de Ladário, dá mais ou menos 1.500 quilômetros, 500 metros. Eu comecei caminhando, depois, junto com um colega que mora aqui em frente. Depois das caminhadas, isso foi 1 mês mais ou menos caminhando, comecei a melhorar, aí comecei a correr um pouquinho e caminhar, correr um pouquinho e caminhar. Aí até que um dia, esse meu colega bateu aqui na minha porta e falou assim, cara, você não acredita. Fala, eu disse o que foi. Consegui ir correndo daqui até a Marinha. Eu falei, eu não acredito. 3.500 metros, só para quem não sabe. Eu falei, cara, não acredito, amanhã nós vamos ter que fazer isso. E eu coloquei isso como propósito e falei, então amanhã eu vou fazer até a Marinha. E a gente saiu. No Passo Tartaruga, a gente foi. Cara, quando a gente chegou lá na porta da Marinha, eu desabei. Quase corri de tão cansado. E aí comecei a correr... E sempre naquela vibe. Bom, a corrida é uma forma de extravasar, é uma forma de adquirir saúde, e num determinado momento, e aí é outra parte dos motivos que eu comecei a correr, foi uma válvula de escape da saudade que eu tinha da família. Porque isso começou a trazer problemas psicológicos para mim e para ela. E aí a corrida foi um momento de imersão, de autoconhecimento e de conhecimento de outras pessoas, que não eram só pessoas do meio acadêmico, que também não estavam fazendo bem para nós. Então, quando eu comecei a correr, encontrei essa galera do bem, que só quer o bem dos outros, cara, me encontrei, e aí beleza, comecei a correr. Só que aí, eu comecei a perceber que eu não estava mais avançando na corrida, evoluindo. Porque não é que eu quero alto rendimento, eu quero não alto rendimento com L, mas com U, alto rendimento, ou seja, um rendimento meu mesmo, né? Então a gente sempre quer um rendimento melhor, sei lá, porque eu me sinto bem assim. E aí eu não tinha mais isso. E aí um dia eu na internet, procurando um grupo de corrida, eu conversei com a Tiara. Tiara, o nome dela? Uhum. Conversei com a Tiara e postei num grupo lá, aqueles viciados em corrida de rua, se alguém sabia de alguma assessoria de corrida, porque aqui em Corumbá não tinha. Corumbá não tinha corrida, eram pouquíssimas pessoas que corriam nessa época em Corumbá, pouquíssimas. E aí ela me indicou a Vini Run, né? E eu comecei conversando com o William,
E o William me apresentou daí o Vinícius, e desde então a gente tem essa parceria que... talvez as pessoas vão começar a cansar de ouvir minha história, e eu já quero falar desde já. A minha parceria com você, Vini, ela se dá numa dimensão que transcende a corrida, né? Porque há uma identidade de vida, há uma identidade de perspectivas de vida, há uma identidade de olhar para a vida, olhar para a família, olhar para os amigos e olhar para a corrida. Então, isso para mim não tem preço. Né? E além de tudo, um profissional, um cara que se reinventa a todo momento, né? E que nos motiva a nos reinventar também. Então, para mim, associa o objetivo da corrida com o objetivo de vida, que é se reinventar, encontrar formas de superar as adversidades de forma alegre, contagiante, e todo mundo fala isso, né? O Vini é um cara super contagiante. Queria já deixar registrado. Não, mas vamos voltar para ti, Fábio. Falar de ti. Que maravilha, 3,5 km. Cara, eu acho sensacional essas histórias aí, quando a gente vê as diferenças olhando para trás, vê as diferenças de algo que hoje para ti é ali buscar um pão na padaria, para algo que era inimaginável, né? Putz, e até lá, tanto que quando o cara bateu na tua porta e falou, vamos até lá, cara, até lá nem pensar, né? Nós não vamos dar conta, imagina, cara, até a Marinha, 3,5 km correndo sem parar. Nossa, e ainda existe isso, né? Quando se fala assim, e aí, Fábio, vamos fazer uma maratona? Como que é? Desculpa? E ainda existe isso, agora as coisas vão mudando um pouquinho. Claro, claro. Aí quando eu penso, claro, quando o Vini, ele me desafiou, né, falou, cara, já deu, né, você já tá correndo há bastante tempo, já tá comigo aí há 4 anos, vamos trabalhar para fazer uma maratona. E aí, esses dias, eu tava viajando de carro e falei, amor, até aqui é a maratona. Tinha dado meia hora de carro. Eu falei para ela, amor, você tem noção que tudo isso que eu vou correr em outubro, cara, é coisa pra caramba, é muita distância. E aí, se eu fizer esse feedback de pensar que eu comecei com o desafio de correr 3,5 km e eu estou prestes a correr, se tudo der certo e se Deus quiser, a gente vai conseguir superar essas adversidades e eu correr a maratona, eu vou ter corrido 42 quilômetros. Era inimaginável para um cara sedentário como eu era, que chegou a pesar 99 quilos. Hoje tu está com quanto, Fábio? Hoje eu estou com 81. Antes da quarentena, eu estava com 79. Mas já engordei 2 quilos. Mas o meu objetivo... Que vai ter mais umas 2 semanas de quarentena aí. O meu objetivo, cara, é chegar na maratona no peso que eu cheguei na meia do Rio, que foi a minha melhor corrida, que foi 75 quilos. Esse é o meu objetivo. Vamos ver se eu vou conseguir. 75. E aí, fala da maratona do Rio, meia maratona do Rio. Para mim, foi a melhor experiência da vida de corrida. Seja pelo rendimento, que foi, né? Fiz um baita tempo. E terminei como você, a meia maratona lá, que não tem nem comentários para fazer. Terminei bem, não terminei cansado. Terminei com aquela perspectiva que eu poderia ter feito mais ainda, mais rápido. E, além disso, o clima estava bom e eu estava com pessoas muito queridas, né? Eu estava com a Ellen, eu estava com o Tobias, eu estava com a Bia, eu estava com a Dani. São pessoas que eu adoro, que eu amo, né? Qual foi essa foi para ti a melhor prova, assim, a prova mais marcante? Não? Ou foi a primeira? Qual foi a tua primeira prova? Minha primeira prova foi a Corrida das Nações aqui em Corumbá. Meu objetivo nessa corrida era fazer 10 km em menos de 1 hora, porque eu nunca tinha conseguido. Primeira corrida já com 10K na paleta. Não, mas eu já tinha corrido várias vezes 10 quilômetros em treinos, assim, né? Várias vezes.
E eu nunca tinha conseguido fazer menos de 1 hora. Sempre era 1h10, 1h15. O meu melhor tempo até essa primeira prova era 1h10. Então, essa foi a primeira prova. Eu consegui fazer ela em 1h02. Eu não consegui bater menos de 1 hora nessa prova. Essa foi a minha primeira prova. 1h02. A minha primeira... Eu não sei qual é a minha prova mais marcante, Vini. Sim, cara, acho que essa do Rio foi muito legal. A minha primeira meia maratona em Bonito também foi muito marcante. Tem tantas, cara, é difícil. Eu não consigo te dizer qual é a mais marcante até hoje. Tem uma foto tua para mim que é lendária, que é tu chegando, que tu tá assim com uma cara de exausto, mas comemorando, faceiro. Acho que é Bodoquena, pode ser? Uma camiseta verde, assim? Bodoquena. Essa é uma prova marcante pelo nível de dificuldade dela. Foi a mais difícil até hoje. Foi extenuante, cara. Uma subida, um morro, cara, que você olhava o bico e falava, cara, não vou aguentar subir esse morro. Põe 2 vezes o Cristo. E a gente subiu e correu 21 quilômetros no meio do mato. Foi muito legal, passando no meio de rio. Foi super cansativo. Para mim, foi a mais difícil. E tem alguma que tu ainda assim, eu tenho um sonho de fazer? Tem várias. Cara, é difícil falar uma. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente conversou um pouco antes sobre o que a gente conversaria. Cara, para mim, não tem como eu te falar qual é a prova que eu mais tenho vontade. Eu posso falar algumas, se você me permite. Pode, lógico, imagina. Então, vamos lá. Eu quero muito fazer a maratona de Boston um dia. Acho que por índice eu provavelmente não consiga. A prova de Boston. Eu vou realizar um sonho agora de correr uma Major, né? Que eu tenho esse sonho. Não tem essa loucura, eu quero fazer as 6 Majors. Isso eu não tenho isso. Quero muito fazer a Uphill. Quero muito fazer a Muralha. E a Muralha acho que são 100 km, né? E eu 100K do frio, que não é do frio, na verdade, que ela acontece no Nordeste. 100K do frio? Tu imagina fazendo essa prova aí? Só eu fazer. Imagino. Olha aí, que legal, cara. Olha, mas são essas as provas que eu sonho. De todas elas, talvez a que eu mais tenha vontade hoje é fazer a Uphill. Essa, que legal. Cara, essa eu tenho muita vontade. Que legal. E vem cá, me diz uma coisa, como é que tu te enxerga hoje, as diferenças do seu Fabiano há alguns anos atrás, aí, antes de correr, para o Fabiano de hoje, depois dessa trajetória, depois desses quilômetros, e não só fisicamente, que tu já falou, desses tantos quilos a menos aí, mas o que de repente esses quilos a menos, né, significam, e de repente também diferenças culturais, sociais, espirituais, o que for. Como é que tu te enxerga hoje e quando tu começou aquelas caminhadas até o Ladário? Cara, essa pergunta é profunda. É profunda, filosófica. Enquanto você fazia a pergunta, eu pensei numa palavra. Para mim, resiliência, acho que resume um pouco muito isso. A insistência, não desistir, mirar num objetivo, focar nele e ir atrás. Aconteça o que acontecer, você não abrir mão desse objetivo. Eu sempre fui um cara que eu começava algumas coisas e não concluía. A Ellen, até uma das coisas que me fez muito correr foi a Ellen um dia falar assim, olhar para mmim e falar, quando eu comecei a caminhar, olhar para mim assim com aquela cara e falar assim, você não vai continuar. Cara, aquilo também me mexeu de uma forma, porque eu sempre fui um cara, eu começava a ler um livro, eu parava na metade e pegava outro. Eu nunca concluía as coisas. E aí a corrida me ensinou a traçar objetivos e pensar como executá-los.
Além disso, então, dessa resiliência e dessa questão de planejamento, a corrida me mostrou uma possibilidade de inserção numa nova cultura. Eu imagino, você sabe, a cultura do Sul, uma cultura extremamente individualista. Curitibano, com todo o carinho que eu tenho por eles, é um povo muito, muito individualista, pensa muito somente em si. E aí eu chego em Corumbá com um povo acolhedor demais. Um povo querido, um povo que te dá bom dia, boa tarde, que senta na frente de casa. E aí as pessoas que eu passei a conhecer na corrida são fantásticas, né? Então, eu acho que é isso. A corrida me apresentou a possibilidade de ser mais resiliente e de conhecer novas pessoas e uma cultura que eu sou apaixonado, que eu amo. E outra, gostar mais do calor do que do frio. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas gostar mais. Mas aí só chove, né? Nem faz calor aí. Só. Vá. Quando eu tive aí, só choveu, era o dia inteiro chovendo, nem era calor. Vocês nem acreditam, galera. O Vini foi bem espertinho. Ele veio numa época que só faz frio, chuva, e aí ele fica falando isso. Fala para ele vir aqui em dezembro, né? Janeiro, ele vê o que é bom. Mas sabe que eu fiquei torcendo aqui que tu falasse que uma das provas que tu sonhava em fazer era de Barcelona, né? Eu fiquei assim, tomara que ele diga Barcelona para vir pra cá. Eu já corri Barcelona, já corri, você sabe? Então conta essa história aí. Verdade. É verdade. É colocado um sonho em nós, sul-americanos, assim, de maneira geral, principalmente no Brasil, do eurocentrismo, né? Da coisa da Europa como lugar desenvolvido, e a gente vai construindo, então, no nosso imaginário o sonho de conhecer a Europa. E eu sempre tive o sonho de conhecer a Europa. E a universidade me proporcionou condições financeiras para eu poder viajar finalmente para a Europa. Eu fui, não lembro quando eu fui, vindo, faz 2 anos, talvez? Pode ser? Eu acho que sim. Eu fui para a Europa há 2 anos atrás. A Maitê está com um ano. Não, então é isso aí, mais ou menos isso. Foi isso. Agora eu tô lembrando, enfim, não sei, não lembro. Foi na metade do ano, um ano antes da Maitê existir, é verdade. E aí, eu fui para a Europa e nessa época o Vini, para variar, pilhando, né? Cara, você não vai para a Europa e não vai correr uma prova lá, né? Cara, mas será que eu vou conseguir encontrar uma prova lá? Vamos procurar uma prova. Que lugares que você vai conhecer? Eu falei, eu vou para Barcelona, eu vou para Madrid, mas Madrid eu vou ficar um dia e vou ficar a maior parte do tempo em Paris. Aí ele falou assim, cara, aí ele começou a procurar para mim, falou, Paris não vai rolar porque não tem prova, mas tem uma prova em Barcelona, 10K, o que você acha? Eu falei, bora. E aí corri. E essa parte da prova em si, eu até lembro da Ellen de perguntar para a Ellen, porque foi um momento marcante, acho que para a Ellen também, essa prova. E aí corri em Barcelona, cara. Então eu já corri lá. Não, e agora eu lembrei que eu estava na tua casa nessa época, que ainda... É mesmo. Eu comecei a pesquisar por aí e tal, exatamente. Isso. Que legal, cara, que legal. E tu tem essa medalha? Ou tinha medalha? Tinha. Tem. Quantas medalhas, quantas provas, tu tem noção? Eu tenho anotado, mas eu aqui não tenho aqui agora, mas... Não tenho a menor noção, cara, eu tenho muita medalha, eu não sei, cara. Certamente, beira 100 provas. Qual que é a tua prova preferida, Fábio? De distância? De distância, Acho que 21, Vini. Porque é cabeça, cara. É cabeça. É concentração, Eu imagino que a maratona, para mim, vai ser a prova que eu vou mais gostar. 5K, quando eu estou bem treinado, eu gosto de fazer, porque aí a gente faz ela destruindo, né? Na pancadaria. Quando eu não estou bem treinado, para mim é um sofrimento, porque daí eu sei que eu poderia mais e não rendo. O 10K, para mim, é muito sofrido. É uma prova sofrida. Inclusive, eu quero falar isso. Eu ainda tenho esse objetivo. O meu objetivo
inicial era fazer uma prova 10K abaixo de 1 hora. Quando eu comecei com o Vini, era fazer abaixo de 50 minutos. E aí foi em Bonito, numa prova de 10K de inverno, que eu consegui fazer 48 minutos. Cara, aquilo para mim foi um sonho. Mas como todo e qualquer corredor, não estava bom, né? Eu terminei a prova e já mandei uma mensagem pro Vini e falei, Vini, próxima meta vai ser 45. Cara, 45 tá difícil pra caramba. É muito difícil, porque aí é pace que beira 4,30 para fazer 10 km. Então, e como eu oscilo muito, essa coisa da resiliência às vezes não é fácil, né? Porque o trabalho, ele toma muito tempo, então a gente às vezes está muito bem no trabalho, no treino, de repente quebra, e aí recomeça. Então eu nunca peguei uma sequência mesmo, não, agora vamos baixar isso para 45. Então esse é o meu objetivo, fazer 45 nos 10K. Porque tem isso, né, Fábio? Bom, a gente sabe bem como é que é essa rotina de um professor universitário, uma filha pequena, estudando, fazendo aí... coordenando um curso de mestrado. Um monte de coisa, e ter que manter uma rotina de treino. Qual que tu acha, assim, que para ti, talvez... Porque nesse tempo, a gente falando assim, vai olhando, teve oscilações, bem como tu falou, vai momentos onde tu tá... Agora tu está conseguindo manter uma sequência super boa, veio tempos que a gente tinha que estar ali, vamos forçando uma semana, sair um treininho, às vezes 2, aí quando saia 2, pô, que bom, e aí era a questão da tua saúde e tal. Na rotina, assim, qual tu acha que é o grande vilão, o grande sabotador de treinos, de repente? Da rotina? Assim, o que tu acha que é o que mais prejudica? Eu sei uma resposta, tá? Mas eu vou ver, de repente, qual que é. Para mim é minha cabeça, cara. Eu ia dizer, cara, vai, segue aí, por favor. Para mim é minha cabeça, porque, veja, quando eu, às vezes eu fazia isso muito, colocava o relógio para despertar, para acordar cedo. Só que aí eu já ia dormir pensando em não acordar, pensando na dificuldade que é acordar cedo. Isso para falar de treinar de manhã. Aí, quando eu estava treinando à noite, eu já passava o dia inteiro pensando, cara, acho que eu não vou hoje, né? Não tem problema, se eu não vou hoje, eu vou amanhã. Só que daí amanhã é a mesma coisa. Se eu não vou amanhã, não tem problema pular um treino, vou pular um treino. Então, eu acho que para mim o maior sabotador é a minha cabeça. Aquela coisa do não, às vezes, não ter a disciplina necessária. E quando eu tenho disciplina? Quando eu tenho meta. Né? A coisa de ter uma prova, ela é boa, mas ela não é suficiente para mim. Para mim não é suficiente. Então, assim, vou treinar para a prova do circuito de Corumbá. O circuito eu já corro tanto tempo, então tem que ter uma meta. Então, a meta é, agora, até dezembro, você vai ter que fazer 45 minutos. Cara, mas até dezembro é muito tempo, então vamos ter que colocar um tempo real, sabe? Eu funciono assim, não adianta colocar uma meta de tanto tempo, porque é difícil, porque tem a rotina de trabalho, que também não é fácil, né? Mas eu acho que, respondendo objetivamente, é a minha cabeça. Isso aí. Não, beleza. É porque eu queria... essa pergunta, ela é justamente para dar uma provocada, porque é a gente, né? A gente claro. Vinha falando antes de gravar isso, né? É aquela coisa de ter um planejamento, uma organização e focar naquilo ali. Fabi, passa muito rápido, todo o bate-papo ele passa voando. Eu queria que tu desse um recadinho aí final para quem está nos acompanhando até aqui. Corrida, vida, o que tu quiser aí, pode ser na linha que quiser. Cara, quero primeiro agradecer a oportunidade de falar aqui um pouco da minha vida. Quero dizer que eu sou muito feliz com o grupo. Às vezes eu não interajo tanto no WhatsApp, mas não é porque eu não gosto, não é porque eu não quero, é porque realmente não tenho às vezes não consigo ter tempo para interagir mais.
E também não gosto, a coisa não é nem de ter tempo, mas é de, sabe, aquela, não é aquilo que eu gosto. Mas gosto de todos, eu acho que estou muito feliz de ver o grupo que se constituiu aqui em Corumbá, né, grupo grande de actions correndo. Nos sábados, quando a gente se encontrava, né, antes da quarentena, era uma alegria muito grande de ver todo mundo, cada um com... Porque dentro do grupo Action a gente tem pequenos grupos, subgrupos, né? E cada subgrupo deu um jeito de se encontrar, pelo menos para finalizar os treinos no mesmo lugar. Isso eu acho muito legal, é motivador. Eu não pretendo de forma nenhuma parar de correr, pretendo continuar correndo, correr para mim me motiva. E é isso, não sei o que mais que eu posso falar. Vamos cuidar um dos outros, né? Acho que isso é muito importante nesse momento que é necessário que a gente cuide de si para cuidar dos outros. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem, né? E como que a gente cuida de si para cuidar dos outros? Primeiro, nesse momento, ficando em casa. Segundo, fazendo exercício, né? Cuidando da nossa saúde. Se a gente ama a nossa família, a gente tem que primeiro nos amar. E aí fazer atividade física, ela é fundamental para o autoconhecimento e principalmente para a nossa saúde. Vale salientar, né, Fábio? Tu foi o primeiro aí em Corumbá, surgiu até quando fez contato também, eu fui buscar onde era Corumbá, que eu nunca tinha ouvido falar em Corumbá, não te conhecia pessoalmente também, nem virtualmente conhecia nada. Fomos conversando, fomos nos conhecendo, fomos avançando. Isso é um passo bem bacana que eu vejo assim que é um processo, não adianta, é um passo a passo, e às vezes as pessoas já querem acelerar, mas é algo que é natural, que vai acontecendo, a gente vai, envolve essa empatia, né, de troca de informações também, e foi construindo. Hoje aí já é uma estrada linda, longa, e é uma alegria, uma honra poder fazer parte dessa tua trajetória, torcendo demais aí para que as coisas sigam nessa batida, para em outubro estar lá cruzando Chicago, ganhando aquela medalhinha. Eu vou estar, sem dúvidas, muito mais feliz que qualquer medalha que eu tenha ganho aqui, em qualquer maratona ou ultra que eu tenha feito, vai ser botar a tua medalhinha no peito aí. Tá, meu velho? Muito obrigado pela partilha. Valeu. E seguimos falando. Beleza. Tá, um abraço, gente. Até mais. Até mais.